Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, nós vamos estar iniciando a nossa aula. Aula esta que é a oitava aula do nosso livro O Pentateuco, o estudo sobre os 5 livros de Moisés. Nós vamos ver hoje, na nossa última aula, o livro de Levítico, que é o livro da comunhão, o livro do culto a Deus, e vamos ver o livro de Deuteronômio, que é o livro da segunda lei. Nós vamos começar a entender isso aqui, não sem antes eu informar os irmãos que eu tentei gravar ontem, e eu estava acometido, e ainda estou bastante acometido, de uma rinite alérgica muito grande, e ontem eu achei que não conseguiria, porque estava com uma coriza muito grande, ah, espirrando bastante, tossindo. Então, se de repente eu apanhar um papel aqui a sua nariz, porque ainda estou bastante acometido dessa enfermidade. Em tudo dá graça. Em tudo dá graça porque Deus é maravilhoso. Levítico, nosso primeiro livro, é o livro das figuras de Deus. Figuras estas que Deus deu para os filhos de Israel. Levítico tem esse nome por conta da tribo de Levi. Levi não recebeu herança, a tribo de Levi não recebeu herança entre os israelitas. A porção dos levitas foi o próprio Deus. Levi teve 3 filhos, Coate e Merari. E esses 3 filhos eram essas tribos que surgiram a partir desses Gershonitas, os Meraritas e os Coatitas, eles eram os sacerdotes que oficiavam no culto a Deus ali no tabernáculo e posteriormente no templo. Nós vamos ver neste esboço da nossa lição o sacrifício e as ofertas, a consagração dos sacerdotes, o grande dia da expiação, que venho sempre falando, que é o Yom HaKippurim, em hebraico, e as leis referentes às purezas em geral. Nós vamos começar com os sacrifícios e ofertas. Esses sacrifícios e ofertas eram uma instituição divina para que o israelita, para que o judeu, ou, se preferir, o hebreu, para que o povo da nação de Israel viessem comparecer perante Deus e oferecer esses sacrifícios como uma forma de louvor, como uma petição de pecado, de perdão diante de Deus, de gratidão. Então, esses sacrifícios, eles eram oficiados pelo sacerdote. Eram vários sacerdotes, não somente um, mas muitos sacerdotes. E sobre o chefe, né, sobre todos os sacerdotes havia o chefe, que é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que era responsável por comandar todo o ritual litúrgico no livro de Levítico. Nós vamos ver que essas ofertas de animais tinham propósitos. Esses animais não podiam ter defeito, esses animais não podiam ser manchados, esses animais devia ser a primícia do rebanho. Assim como também tinham que ser a primícia das colheitas para ser ofertado a Deus. Que fosse a colheita do trigo, da videira, da oliveira, enfim, essas ofertas, a primícia, o melhor, os primeiros grãos, eram oferecidos a Deus. O ofertante tinha que trazer o animal pessoalmente à tenda. Por quê? Porque, né, o ofertante ele ia a louvar a Deus, mas a sua mão ficava sobre a cabeça do animal que ia ser imolado. Se, por exemplo, fosse um sacrifício pelo pecado, o pecado do ofertante era passado para a vítima inocente. Então ele tinha que ir pessoalmente, ele não podia fazer essa sua oferta por mandatário, né? Assinar uma procuração e falar, você vai lá ofertar no meu lugar. Não havia isso. O ofertante, o israelita, tinha que comparecer lá no santuário,
o tabernáculo ou o templo, futuramente, mas nós estamos falando de tabernáculo, que é o Pentateuco. O tabernáculo vem depois, no período dos reis. E uma vez que o ofertante colocava a mão sobre o ofertante matava o animal. E depois o sangue do animal era derramado na porta da tenda da congregação, aquele sangue ficava ali no chão, e o sumo sacerdote separava as partes e queimava a carne no altar do holocausto. Há algumas tipologias aí do holocausto no nosso livro, né? Assim como todo o corpo do animal deveria ser queimado sobre o fogo, Cristo se entregou por nós sem nenhuma reserva. Cristo foi voluntariamente até o sacrifício. Cristo é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, e a oferta. Olha que impressionante, né? Então, esses tipos do Velho Testamento, tanto em qualquer um dos livros do Pentateuco, profetas maiores, profetas menores, todos eles apontavam para Cristo. O foco da nossa aula é o Pentateuco, mostrando Cristo, futuramente, que haveria de ser o Cordeiro de Deus que tira e que tirou o pecado do mundo. O holocausto era um sacrifício contínuo, todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Um cordeiro era sacrificado para que o altar continuasse inflamado. E isso era um estatuto perpétuo para a nação de Israel, porque não podia o fogo do altar se extinguir, porque quem acendeu o fogo do altar foi o próprio Deus. Não foi o homem, foi Deus que acendeu. E aí competia ao homem alimentar este fogo. Um outro fogo também que é notório de ser observado é o fogo que ficava nas lâmpadas, né? Da menorá. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui para os irmãos, o castiçal. Como disse na aula passada, e também não podia se apagar. A oferta de manjares, Levítico capítulo 2, consistia numa oferta sem sangue. Era a oferta pelo pecado ou oferta de comunhão. Esta oferta era apresentada a Deus como um ato de adoração e eram apresentados cereais, fina flor de farinha, azeite, azeitonas, né? O fruto da oliveira, vinho, o mosto. Era uma oferta de preservação da vida, era uma oferta de serviço, era uma oferta de sustento do sacerdote, porque do dízimo da oferta, o sacerdote ficava para ele para o sustento da sua família, que quem cuidava do sacerdote era o próprio Deus. Então o povo trazia as ofertas e parte da oferta era destinada para o consumo do sacerdote e sua família, respectivamente. Essas ofertas também apontavam para uma comunhão com Deus, o que hoje nós entendemos que era uma vida apontada, né, para a ação do Espírito Santo. Ela também é símbolo de comunhão espiritual e uma forma de oração. Estar ali ofertando a Deus os sacrifícios de manjares prestavam um serviço a Deus. Deus se agradava disso. Quais eram os elementos que poderiam ser usados? Flor de farinha sem fermento, que não podia ter levedura na oferta. Sal, tinha que salgar. Levava o sal. Sal, há de se dizer, que era usado em todas as ofertas, o sal. Nós vamos encontrar as ofertas sendo salgadas, temperadas. Porque sal é símbolo de preservação, símbolo de conservação. O sal é o símbolo da perpetuidade, do compromisso com Deus. O óleo era o azeite fino, refinado, que é o símbolo de alegria e também de consagração. Todo o Velho Testamento vai mostrar que
quando se consagrava um profeta, um sacerdote ou um rei, era o óleo da unção, ia o azeite. A oferta de paz não era uma oferta expiatória, era um sacrifício ou uma oferta de alguém já perdoado, alguém já salvo, e era uma cerimônia de festa, né? Essa oferta de paz. Era um memorial, algo semelhante à nossa Santa Ceia. Irmãos, eu disse que a rinite está me prejudicando bastante, então durante a nossa última aula aqui eu tenho que, às vezes, assoar o nariz, coçar, porque coça muito, o olho lacrimeja, é um negócio bastante complicado. Eu peço perdão de antemão aos irmãos. O simbolismo do sacrifício de paz, do sacrificial, demonstrava que o ofertante tinha paz com Deus, ele tinha motivos para dar graças, ele tinha motivos, né, para agradecer a Deus, ele era um motivo para ele ter acesso a Deus, às bênçãos de Deus, né, porque o ofertante acreditava que ele só estava sendo abençoado com paz porque Deus o guardava, porque Deus o fazia prosperar. Da mesma forma, com a oferta de manjares, o judeu acreditava que todo o bem que ele colhia, né, não houve praga, não houve chuva, né, torrencial para destruir a lavoura, houve chuva no tempo correto, no tempo certo, para que a lavoura frutificasse e pudesse produzir. Enfim, o judeu ele era grato a tudo. Uma das mais belas orações que eu aprendi com uns amigos judeus é que eles oram todas as vezes que vão comer, dizendo: graças te dou, a Deus eterno, por fazer o pão brotar da terra. E até hoje eles oram assim todas as vezes que vão comer, porque reconhece esse sacrifício que Deus faz, né? Este milagre que Deus faz dentro da semente. Você já parou para pensar no milagre da semente? Como é que ela consegue germinar e saber que o céu é para cima e a raiz tem que ser lançada para baixo? Impressionante. Medite um pouco mais sobre esse mistério da semente. Bom, os sacrifícios pelos pecados. Levítico capítulo 4. E esse ritual se caracterizava pelos aspectos, né, que nós vamos discorrer aqui. Era sacrifício pelos pecados, pelo pecado da congregação, pelos pecados de um príncipe e pelo pecado do povo em geral, do povo comum. Esses sacrifícios de transgressão ou de reparação eram um sacrifício que nós podemos chamar de um pecado de conduta ou de relacionamento entre indivíduos. Eu cometi um agravo contra o irmão, falei mal, né, defraudei o irmão, ele se sentiu ofendido comigo. Então, esse sacrifício se consistia nessa natureza. Era ofertado à vítima, era mais uma vez posta a mão sobre a cabeça daquela vítima inocente, que podia ser um cordeiro, a pombinha, um novilho, um cabrito. Trazia esse animal para ali diante da congregação e havia esse ritual. Quais são os agravos que podiam ser perdoados com isso? O ocultamento de um crime que foi visto ou sabido, o contato com coisa imunda, falso juramento, o camarada mentiu, né? Quando um pecado relacionado às coisas sagradas, alguém murmurou contra Deus, pecado por omissão, né? Porque a omissão também é pecado, porque aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Pecado de usura, cresceu vai demais, né? Balança enganosa, tudo isso. Alguém que achou um objeto de valor e não restituiu. Alguém que penhorou, né, emprestou o dinheiro e depois usou de usura. Roubo. Isso acontecia muito no meio do povo de Israel. E aí sempre havia esses sacrifícios pelos pecados. Aliás, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que aborrece a Deus.
Pecado é tudo aquilo que Deus não se agrada? Também. Mas pecado é não cumprir o que foi determinado. Ou seja, se Deus disse para não fazer e fez, errou. Já transgrediu, cometeu pecado. Se Deus disse para andar assim e não andou, cometeu de novo o pecado, transgrediu. Nós vamos ver mais ofertas e sacrifícios aqui. Essas leis consistiam em sacrifícios e tinham ordem, era tudo com ordem de decência, não se podia fazer nada a bel prazer. Porque eu acho que tinha que ser assim. Não, não tinha achismo, tinha leis. E essas leis estão registradas nos capítulos 6 e 7 do livro de Levítico. A partir do capítulo 8 até o 10, nós vamos ver aí o cerimonial de consagração dos sacerdotes. As vestes sacerdotais, o óleo da unção, o novilho pela oferta do pecado, né? Além dos 2 carneiros, os pães da proposição, não é preposição. Proposição quer dizer presença. Os pães da presença, que era o símbolo da presença do Deus eterno, né? E no meio do povo, garantindo que o povo não morresse de inanição. Por 40 anos, Deus alimentou o povo no deserto. Né? E agora, no limiar de entrar na Terra Prometida, Deus continua ordenando que o povo colocasse 12 pães diante do castiçal, para que esses pães, cada um simbolizando uma das 12 tribos, estivessem na presença de Deus. Havia o cerimonial da consagração, os sacrifícios instituídos para esse cerimonial, os sacrifícios dos sacerdotes pelo povo, que é Levítico capítulo 9, e chega aí o grande dia, no texto 4, o grande dia nacional de expiação. É o dia da purificação nacional. Por que esse dia foi constituído? Porque pode ser o Deus que se revelou aos hebreus é um Deus santo. Nós vimos isso no livro que estudamos na aula passada, o segundo livro, que é o livro de Levítico, o terceiro livro, que é o livro de Levítico. Nós vimos isso numa das nossas aulas passadas. O nosso Deus é santo e ele pede santidade. Então, por acaso, vai que alguém não compareceu perante Deus para fazer o sacrifício de expiação pelo pecado, porque a alma que assim fizesse estava se condenando. Aquele que pecasse, essa alma morrerá. O que nós vemos é que Deus instituiu esse dia de consagração nacional, o grande dia nacional de expiação, para que, se porventura alguém, por omissão, não solicitou perdão, esse dia purificava toda a nação de Israel. Então era um dia especial, era um dia de festa, era um dia de alegria entre os israelitas. Né? O sacrifício era anual. Então era algo que ocorria sempre no dia 10 de Tinsri, que era por volta do mês de setembro do nosso calendário. Era o mês dos grandes festivais religiosos de Israel. Era a festa solene da salvação. Né? Segundo aqui o doutor Antônio Neves de Mesquita, nos últimos anos da nação hebraica, essa festividade passou a ter um caráter meramente tradicional. Ocorre que o Sinédrio tomara para si a responsabilidade de legislar rigorosamente quanto às observâncias da solenidade. O sacerdote ficava separado da esposa durante 10 dias. Uma clausura, um recinto fechado para que ele não se contaminasse, para que ele não se poluísse. Os anciãos liam diante dele textos do Antigo Testamento, especialmente Jó, e depois nós vamos ver no período dos reis, Daniel, e o capítulo 16 de Levítico.
era lido para o sumo sacerdote. Na noite anterior do grande dia, não era permitido ao sumo sacerdote dormir para que, num descuido, ele viesse a ter sonhos poluídos, ou o mais grave, né? Um fluxo. Ora, ele estava distante da esposa durante 10 dias. Era bem provável que, de repente, houvesse um fluxo. Então, ele não podia dormir, para que ele não se contaminasse. E, para isso, ele era vigiado por outros sacerdotes. Pensa que era fácil o mistério? Ele era beliscado algumas vezes. Ele era obrigado a andar descalço no pavimento frio do templo para não dormir. Para não dormir. E chegava a manhã, né, em que ele deveria iniciar o ritual. Aí eram removidas as cinzas do altar, que tinha que revolver as cinzas do altar, tirar aquela cinza velha, colocar lenha nova. O sacerdote-chefe, ou o sumo sacerdote, então, ele era levado para o batistério, lá na pia batismal, na pia, né, do lavatório, onde ele era imerso. E aí estava concluído o primeiro ato, né, do rito, do grande dia do Ano Santo. Era o ponto alto de todo o cerimonial. Aí ele oferecia sacrifício por ele, pelo povo, e era um dia de festas, um dia de grande festa, de grande alegria em Israel. Nós vamos ver que o simbolismo, né? Esse simbolismo aí, o sacerdote era a figura do nosso sumo sacerdote maior, o Senhor Jesus Cristo. Que com a diferença de que o sacerdote tinha que oferecer primeiro sacrifícios por ele mesmo e depois pelo povo. E que deveria repetir a cada dia, enquanto que o nosso sumo sacerdote ele não precisou fazer por si mesmo, porque ele não tinha pecado, e outra, não tinha necessidade de ele fazer no dia da expiação, no livro está dizendo que é todo dia, mas era uma vez por ano. Ele não precisava fazer mais nenhum dia e nem uma vez por ano, porque o sacrifício foi perfeito de uma vez por todas, por toda a eternidade. Cristo ofereceu o sacrifício eterno, graças a Deus, glória ao nome do Senhor. E a expiação, ela vai nos mostrar que, assim como o propiciatório, a tampa da arca, ela recebia, né, o aspargir do sangue da vítima inocente, ele era salpicado de sangue, ele era o que cobria, né, a oferta, a arca, a presença de Deus, tirando a ira do Senhor sobre os pecadores, mostra também Cristo como o nosso propiciatório, aquele que tirou sobre os homens, sobre a humanidade, a ira de Deus. Cristo foi a nossa oferta substitutiva, nossa oferta vicária. Ele mesmo entrou no santuário, não com sangue de bode, nem com sangue de cordeiro, nem com sangue de novilho, de carneiro, mas com o seu próprio sangue. Hebreus, né, o escritor aos Hebreus vai dizer isso. Essas vestes sacerdotais que ele usava eram vestes de roupas claras, eram roupas que eram usadas só especificamente naquele dia. E assim como Jesus teve que se despir de suas roupas principais, o sacerdote também ele tinha que se despir de suas roupas principais e vestir a roupa sagrada. O sacerdote ele tinha que entrar sozinho na tenda, da mesma maneira que Cristo entrou sozinho na presença do Senhor nosso Deus, no Santo dos Santos. E a sua agonia foi terrível, está relatada lá em João, capítulo 17, a agonia do nosso Deus, quando ele esteve sozinho na presença do Santo dos Santos. A título de curiosidade, quando nós olhamos para os textos bíblicos e vemos lá Santo dos Santos, né, nós temos que entender que no hebraico, a língua original da Bíblia, né, a língua original do Pentateuco, não existe superlativos, né? Então, santíssimos, essa expressão santíssimo, superlativizar, é uma expressão da língua portuguesa. Lá no original hebraico não tem como dizer
Santíssimo. Então, fala Santo dos Santos, né? Rei dos Reis, porque não pode dizer Reíssimo. Então, o maior de todos os reis, o melhor de todos os reis, é o Rei dos Reis. O maior e melhor dos santos é o Santíssimo. Aí já dá para superlativizar. Então, como não tem no hebraico, a gente usa, a Bíblia, né, os judeus usam essa expressão repetida 2 vezes. Santo, Santo, Rei dos Reis, enfim. A expiação ocorria quando o holocausto já estava sendo queimado. E aí o povo fazia festa com alegria. Carne queimada. Pensa num negócio cheiroso. Eu sei que os irmãos já fizeram churrasco em casa. Carne ali sobre a grelha, sobe um cheiro agradável, né? Vai buscar longe o olfato dos vizinhos. Esse cheiro agradável, Deus recebia com louvor. É uma maravilha, né? A gente que somos brasileiros e gostamos, né, de um belo churrasco. Então, a gente pode até pensar, de repente, que Deus é brasileiro, sim, porque ele gosta de churrasco. Não, irmão, isso é só para quebrar o protocolo. Bom, a partir do capítulo 11 até o 27, nós vamos encontrar aqui vários rituais referentes à pureza. Animais que poderiam servir para alimento, animais que poderiam ser usados para o sacrifício, os animais que poderiam ser usados para alimentos ou para fins de sacrifício, seriam animais que ruminassem e que não tivessem unhas fendidas. É por isso que o judeu não tem horror e pavor ao porco, porque o porco, embora tendo a unha fendida, né, suas patas são fendidas, abrem-se em 2, ele não rumina, então é um animal imundo. Então Deus vai definir ali animais marinhos, animais do ar, alguns insetos, as leis referentes à lepra, que era um problema sanitário que havia naquela ocasião, não havia, né, os recursos que nós conhecemos hoje. Então, até o período da Revolução Industrial, havia muito desses problemas na humanidade, a lepra. E havia aí os rituais de purificação de um leproso, o uso do sangue dos animais, os problemas sociais com o povo. Deus já preocupado com a socialização, né, com os problemas sociais da nação de Israel. Havia os regulamentos sacerdotais, um modo de colocar a lâmpada do tabernáculo, os pães da proposição. Tudo isso nós vimos no livro de Levítico. Eu quero passar agora, nesses últimos instantes que nos restam da nossa aula, para o livro de Deuteronômio. O livro de Números é um livro que recebe esse nome porque ele vai apresentar os censos de Israel. Deus ordenou que fosse feito o censo, contasse o povo. Mais de 603 mil pessoas foram contadas. O livro de Números, por trazer esse grande censo, essas contagens, ele recebe o nome de Números. Este livro vai trazer a lei do nazireado, a bênção sacerdotal, um dos textos mais lindos e mais conhecidos do Velho Testamento, né, que é a bênção sacerdotal. E nós vemos ali uma tríplice bênção arônica, também uma tríplice bênção apostólica. Nesta bênção sacerdotal havia esse tríplice propósito. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que é o segundo constitutivo. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa era o tríplice propósito da bênção arônica. Assim como a bênção sacerdotal, que todos os términos dos nossos cultos nós recebemos dos nossos líderes, nossos pastores. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. É um tríplice propósito. Depois tem a marcha, o povo saindo do Sinai e indo até
o limiar da terra prometida. Nós vamos ver aí a marcha triunfal para Cades Barneia, o problema de Kibrot Hataavá, quando os pecadores, durante a nova marcha, murmuraram contra Moisés querendo carne, que queriam comer carne. Ora, era só sacerdote que comia carne, então, nessa marcha, nós vamos ver aí o evento das codornizes, quando o camarada que pegou menos codorna, o camarada que pegou menos carne, ele pegou 10 homens. E trazendo isso para o nosso cotidiano, em forma de peso, cada pessoa que pegou menos pegou 3.600 toneladas. Ou 3.600 quilos, que é 3,5 toneladas aproximadamente. É muita carne, irmão. E Deus disse que ia sair pelo nariz. Houve o episódio, né? E Deus se irou contra esses murmuradores. Eles agora vão em direção à Palestina, em direção à Terra Santa, a Terra Prometida. Eles vão encontrar lá vários povos. Que povos eles vão encontrar? Os amalequitas, os iteus, os jebuseus, os amoritas, os cananeus. E dentre os cananeus estão lá vários, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os girgazeus, os anaquins, várias etnias, várias raças que estavam ali, né? Vários povos. Não vou dizer raça, porque raça quem tem são os cães. Nós temos, como seres humanos, etnias. E havia muitas etnias na região da Palestina, terra que eles iriam conquistar. O povo ficou durante 40 anos no deserto, andando de um lado para o outro. Houve as rebeliões contra o ministério de Moisés. Houve rebeliões do povo contra Deus, que queriam comer, que queriam se alimentar, né? E Deus atendeu. Mandou o maná, mandou codornizes, mandou água, que o povo reclamava que estava com sede. Nesse livro de Números, nós vamos encontrar também o episódio de Balaão. O que Balaão fez? Balaão foi comprado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão era um servo do Deus Altíssimo, segundo a Bíblia. E foi comprado para amaldiçoar. É bem peculiar, né? A gente vê isso também na atualidade. Pessoas que são compradas não para abençoar, mas para amaldiçoar. E o pecado de Balaão foi justamente esse, a cobiça. Ele não pôde amaldiçoar aquilo que Deus havia abençoado, que era a nação de Israel, que era o povo de Abraão. A bênção de Abraão estava sobre a nação. E ele tentou amaldiçoar o povo, que era o povo eleito de Deus, mas ele pecou contra a razão. A consciência lhe dizia que ele não deveria atender o apelo do rei de Moabe, o Balaque, mas a ambição foi mais forte do que a razão, e isso lhe custou a vida. Nós vamos ver no texto 5 a destruição de Moabe, os números, número, capítulo 31 a 36. Aí as dispersões, onde Deus traz a divisão da terra, as ordens para a conquista de Canaã, as cidades que foram instituídas como cidade de refúgio. A cidade de refúgio era onde aquele que cometesse um crime não intencional poderia se abrigar e não seria perseguido e morto pelo vingador do sangue. O vingador do sangue era um parente próximo que podia vingar a morte do desafortunado. E, por último, o livro de Deuteronômio, que era o livro da Terra Prometida. Deuteronômio. Deutero, segundo nome, lei. Deuteronômio é a segunda lei, é uma repetição. O povo está agora para entrar na Terra Prometida. E já aquela geração que saiu do Egito havia morrido no deserto.
por 40 anos. Se eles fossem tementes de fato a Deus, se eles tivessem obedecido à voz de Deus, não fossem murmuradores, não quisessem voltar para trás, acreditassem nas palavras de Josué e Caleb, não, os homens podem ser o que forem, mas o nosso Deus é maior, nós já vimos os milagres de Deus no Egito, nós vamos entrar na terra. Se eles tivessem agido assim, em uma semana, no máximo 15 dias, eles estavam tomando posse da terra, mesmo com o passo curto do gado, das crianças, dos velhos. Mas não. Por aborrecerem a Deus, aquela geração vagueou durante 40 anos no deserto, de um lado para o outro, e somente Josué e Caleb foram os que saíram do Egito e entraram na terra de Canaã. Deus vai falar agora, por intermédio de Moisés, a uma nova geração, aqueles que nasceram de 20 anos para cima, que nasceram no deserto. Então, Deuteronômio é a coletânea dos discursos, das falas de Moisés. E o primeiro discurso de Moisés é: lembre-se. Vamos chamar o primeiro discurso de lembre-se. Moisés está agora com 120 anos, já um ancião, cabelos brancos, e ele já sabia que ele não ia entrar na terra prometida, porque Deus disse para ele que ele subisse ao Pisga, ao cume do Pisga, um dos montes ali da Palestina, e que olhasse toda a terra. Ele viu com os olhos, mas não pôde desfrutar. O episódio de Moisés, onde ele deveria falar com a rocha, ele, com raiva do povo, ele bateu na rocha. Aquela rocha era Cristo, ele não podia bater na rocha. Aquela rocha simbolizava Cristo. E a água verteu da rocha, e ali saciou a sede dos murmuradores. Se tem uma coisa que Deus abomina, é o murmurador. Eclesiastes, capítulo 6. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, que eu tenho uma Bíblia aqui ao lado. Eclesiastes, capítulo 6. Só para corroborar com aquilo que eu estou dizendo, nós vamos ler alguns versículos. Eclesiastes, filho, não é Provérbios, não. Vamos para Eclesiastes aqui. Eclesiastes. Não, é Provérbios mesmo. Provérbios, capítulo 6. Não é Eclesiastes. Lá em Provérbios, capítulo 6, a partir do verso de número 16, a Bíblia diz assim: é a palavra de Deus. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. E aí Deus começa a falar através da sua palavra: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina o mal, pés que se apressam para correr o mal. E depois, por último, a coisa que Deus abomina é a murmuração, a testemunha falsa que profere mentiras e semeia contenda entre os irmãos. Murmuração. Deus abomina. Então, por conta dessas murmurações da nação de Israel, pereceu todo o povo daqueles que saíram do Egito. Os seus filhos que vão agora herdar a terra. Eles eram muito pequenos para ver os milagres que Deus fizera ali no Egito. As libertações, as pragas, a abertura do Mar Vermelho. Então, agora, diante, né, do limite ali, da fronteira, do deserto com a terra prometida, Moisés vai começar os seus discursos. E ele vai começar fazendo o seu primeiro discurso. Lembrem-se. Ele faz algumas advertências, né, para ouvir a palavra de Deus, e ele faz uma oração, né, e o Senhor pede que ele vá e anime Josué, porque Josué era aquele que iria substituir. No seu segundo discurso, Moisés vai agora não mais falar sobre lembrar. Agora é olhar para o alto, olhar para Deus. Não é olhar para frente, olhar para Deus. Porque Israel estava agora para entrar numa nova terra e tudo dependia da constância, da inteligência, da obediência a Deus. Serem totalmente dependentes de Deus. Porque se nós olharmos para a frente, pode ser que a gente passe a confiar nos homens. E quando a gente passa a olhar para o alto,
O único que nós enxergamos no alto é Deus. Daí, esse segundo discurso de Moisés ser chamado Olhe para o Alto. E aí, no nosso livro, nós temos a síntese, né, dos discursos que foram proferidos por Moisés. A atualidade, para aquela ocasião, dos 10 mandamentos. Vai falar da sua posição como mediador entre Deus e o povo. Às vezes que ele foi um mediador, né, que ele interviu em favor do povo por causa da ira de Deus. Ele vai falar sobre a obediência no cumprimento integral da lei, que tinha que ser obedecido à risca. Algumas demonstrações quanto à infidelidade a Deus e aos seus princípios, né, santos, tinham que ser observados. Ele vai mostrar as bênçãos que é quando alguém obedece a Deus, aos mandamentos do Senhor. Que bênçãos são essas quando o camarada é obediente? Ele vai exortar os filhos de Israel para não esquecerem dos benefícios que Deus fez. Ele vai indicar o lugar de verdadeiro culto, o tabernáculo, futuramente o templo. Vai fazer algumas proibições: carne sufocada, sangue, mutilação do corpo, marcar o corpo. Ele vai discorrer sobre os anos da remissão. Enfim, nós vamos encontrar todos os mandamentos que Moisés discorre nesse estudo do segundo discurso. O terceiro discurso de Moisés, já fechando as cortinas da sua vida, Deuteronômio 27 e 28, nós vamos ver estes monumentos históricos que foram ordenados por Moisés, que assim que o povo atravessasse o rio, construísse monolitos. O primeiro monolito foi construído quando o rio se abriu. A ordem de Moisés era que construísse no leito do rio, ali, onde o rio estivesse, um monolito com 12 pedras, cada uma simbolizando as 12 tribos de Israel. E isso foi feito. E o Monte Ebal e o Monte Gerizim foram o Monte da Bênção e o Monte da Maldição. No Monte Gerizim, ele se assentou ali e proferiu as bênçãos para aqueles que observassem e fossem obedientes à lei. E também, no Monte Ebal, ele proferiu ali as maldições para aqueles que não obedecessem à lei. E as maldições, tem uma síntese aí, né, que está no capítulo 27 de Deuteronômio. Maldito, 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 ou seja, é amaldiçoado. É amaldiçoado. Por 12 vezes ele vai fazer imprecações de maldição. E por 10 vezes ele vai fazer aí, no Monte Gerizim, as imprecações de bênção. No quarto discurso de Moisés, nós vamos ver aí o concerto que foi feito, ele faz uma reconstituição do concerto que foi feito no Sinai, legislando as leis, né, dando ordens de lei, como lei, para toda aquela geração que estava ali agora de frente com a Terra Prometida e que era só atravessar o Jordão. Era só atravessar. Esse concerto que ele fez ali com o povo. E ele vai falar da misericórdia divina, da lei do Senhor Deus, vai concluir, e ele vai morrer. E a nação de Israel chorou a morte de Moisés por 30 dias. Os últimos versículos é atribuído a alguém que escreveu esses últimos versículos, porque Moisés já havia falecido. E nós vamos encerrar o nosso curso nessa aula, fechando com Deuteronômio. Eu fiz questão de pegar Levítico mais um pouco, meus irmãos, para que Levítico é o livro que nós devemos observar. Levítico era o livro de cabeceira do Senhor Jesus. E nós devemos também observar muito o livro de Levítico. E para nós fechar o nosso módulo, eu vou cobrar para os irmãos uma avaliação. Os irmãos têm aí o livro. Na página de número 100, temos aí um questionário. Nós temos 10 questões.
Na verdade, essas 10 formam três, melhor dizendo, três questões. Essas 3 questões da página de número 100, mais a página de número 115, olha, eu vou fazer melhor. Para cada livro que nós vimos aí vários livros. Nós vimos a introdução do Pentateuco, então nós vimos o livro do Gênesis, do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No livro de Gênesis, que foi o assunto do nosso livro, até a página de número... Deixa eu verificar aqui. Para que a gente pegue livro por livro. Na página de número 65, tem aí 3 questões. Então, essas 3 questões são as questões da prova. É claro que há outras avaliações dentro do contexto do nosso livro em apreço. Mas na página de número 65, tem 3 questões. Na verdade, essas 3 questões já são as primeiras questões sobre o livro do Gênesis. No livro a seguir, que é o livro do Êxodo, há mesmo princípio. Os irmãos vão lá, na página... Deixa eu só achar aqui, irmãos, que a gente fica mais fácil para todo mundo. O tabernáculo, o Pentateuco, nós vamos ver onde são aqui. Opa. Nós vamos até a página número 116. Na página número 115, voltando àquilo que eu estava dizendo, nós vamos ver aí mais alguns exercícios. Esses exercícios estão referentes ao livro de Êxodo. Então, os irmãos pegam aí o 115 e fechem aí também esses exercícios. Os exercícios da página de número 115. Levítico, que é o livro da comunhão, que nós citamos há pouco, já vai ter também aí uma divisãozinha. Se nós vimos Levítico, nós vimos também sobre esses camaradas que estão aqui no livro dos Números. Então, nós vamos encontrar também um questionário na página de número 135. Aqui há 10 exercícios. São os exercícios referentes ao livro de Levítico. É claro que existem outros exercícios, porque o livro ele é autodidata e tem bastante exercícios. Mas esses exercícios que estão aí na página de número 135 é os exercícios referentes ao livro de Levítico. Então, os irmãos também façam e vão mandar para mim via foto, via WhatsApp. Tirem a foto, façam os exercícios, tirem a foto, mandem para mim. O livro de Números, que é o nosso o penúltimo livro, o livro que vimos também, nós vamos até a página de Números, porque o Números é curtinho, Números é pouco, né? Nós vamos até a página de número 152, 153. Façam os exercícios, mandem para mim no grupo. Identifiquem os nomes, né? Porque se mandar foto e eu não souber de quem que é, então mandem as fotos. E por último, o livro de Deuteronômio, mesma coisa. Na página de número 170, né? 169, tem 3 exercícios aí. Juntem aos outros, respondam e mandem para mim, por favor. E a resposta desses exercícios é que vão ser a avaliação do nosso livro. Então, portanto, nós temos aí uma série de 5 questionários que vão ser a avaliação do nosso curso aqui de Pentateuco. Os irmãos mandem para mim com máxima urgência, eu vou estar corrigindo e dando a nota e passando para a secretaria. Meus irmãos, uma vez eu quero aqui
Em nome de Jesus, meus irmãos, pedir perdão por conta dessa minha condição da rinite. Eu não gravei antes por conta disso. Não queria constranger os irmãos. É chato e eu não sei quando vou melhorar. Então, como tem prazos, eu preciso, né, corresponder aos prazos. Eu estou gravando a aula assim mesmo, pedindo aqui encarecidamente, em nome de Jesus, que me perdoem por essa constipação, por conta dessa situação de renite, e eu espero que não seja nenhuma Covid, nem gripe, meu Deus. E eu peço encarecidamente a compreensão dos irmãos e o perdão em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, que a paz do Senhor seja sobre todos. Espero aí na expectativa dos irmãos e espero que os irmãos também correspondam às minhas expectativas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.